colegas. Eu escolhi esse tema para falar hoje sobre cirurgia de epilepsia. É apenas uma apresentação de um assunto que para nós neurologistas e neurocirurgiões é de muita importância pelos benefícios que que tem trazido para o controle das crises epiléticas. Então é uma aula de exposição geral, só para que os colegas possam entender como é que a coisa tem sido desenvolvida, os avanços que tem tido, para mostrar os benefícios que isso pode trazer para a população que sofre de epilepsia, principalmente aqueles casos de epilepsia refratária. Vamos então em frente. A epilepsia é uma entidade clínica de grande abrangência, com incidência de cerca de 3% da nossa população. Portanto, trata-se praticamente de um problema de saúde pública. O tratamento é o uso medicamentoso por tempo prolongado, se não para toda a vida. E os recursos farmacológicos estão se desenvolvendo progressivamente, com novas drogas sendo produzidas, aumentando o arsenal terapêutico disponível. Entretanto, as novas aquisições não são mais eficazes, embora sejam úteis em uma pequena proporção de falhas terapêuticas das drogas antigas. Por outro lado, os novos lançamentos possuem menos efeitos adversos, o que é uma qualidade apreciável e desejável. Com todos esses recursos terapêuticos, obtém-se um controle de crise em 60% a 70% dos casos. Mas continuamos, então, com uma proporção importante, cerca de 30% a 40% dos epiléticos, em que não se obtém um controle satisfatório com um ou mais medicamentos associados, o que caracteriza a chamada epilepsia refratária, que se caracteriza quando há falha em se obter o controle sustentado de crises, mesmo de tentativa de duas ou mais drogas anticrises apropriadas, em doses adequadas, usadas isoladas ou associadamente. Ou seja, começa-se o tratamento sempre com uma droga, monoterapia. Depois de algum tempo, vai-se aumentando a dose. Não controlou as crises, então pode-se trocar aquela dose por uma segunda, ou então associar uma segunda dose e tentar o tratamento associado. Depois de 2 ou 3 tentativas, sem resultado, então esses pacientes são pensados em algum tratamento cirúrgico. A crise epilética, por se apresentar de modo imprevisível e com perda de consciência, gera absenteísmo, licença de trabalho, perda de emprego, rejeição para ser empregado, dependência de ajuda financeira. O portador não pode dirigir veículos, sofre interferência nos relacionamentos, tem restrições de viver com autonomia. Há maiores despesas com educação, por vezes necessitando de métodos especiais, e mais gastos comprometendo o orçamento familiar. E o que é mais importante, são pessoas que têm que suportar um grande sofrimento físico e emocional. Alguns deles podem também ter distúrbios comportamentais, desde a apatia até a agressividade. A epilepsia mal controlada é uma importante causa de morte, com risco 20 vezes maior do que a população em geral, seja por acidentes durante as crises, seja por um estado de mal epilético prolongado, e pode até ocorrer a chamada morte súbita inesperada, chamada SUDEP em inglês, que costuma ocorrer em crise generalizada durante o sono. Então um epilético pode ter uma morte súbita, sem causa, sem nada para justificar, a não ser uma crise epilética, principalmente durante o sono. É importante chamar a atenção de que a epilepsia refratária é uma doença progressiva. As crises vão se tornando mais resistentes e mais frequentes, comprometendo as funções cognitivas dos portadores, principalmente a memória. Então, para esses pacientes, sem controle farmacológico adequado de suas crises, existe a possibilidade de que um tipo de cirurgia possa modificar favoravelmente o prognóstico. Em casos rigorosamente selecionados, pode-se obter um controle das crises em até 70% dos casos operados. Essa estatística é confirmada em vários centros mundiais de cirurgia de epilepsia, incluindo os centros brasileiros de cirurgia de epilepsia.
O processo de seleção dos casos para cirurgia é trabalhoso e minucioso. Nem todo caso refratário tem indicação cirúrgica. Em outras palavras, não há recurso cirúrgico para todos os casos em que não se obtém controle terapêutico com as drogas anticrises vigentes. Como se faz a avaliação de candidato à cirurgia? Então, desde que o paciente não se controle com as crises, então ele pode ser um candidato à cirurgia. O objetivo da avaliação pré-cirúrgica é definir a zona epileptogênica, ou seja, onde se localiza o foco que provoca a crise epilética, e a relação desse foco com áreas eloquentes do cérebro. Então, se for numa área eloquente, que se lesada promove uma perda neurológica importante, a cirurgia não é aceitável. E para a determinação da zona epileptogênica, utiliza-se de vários recursos. Inicialmente, os métodos não invasivos, como o EEG e o vídeo-EEG, porque é necessário o registro da crise epilética para a definição apropriada da localização da área que está gerando a crise. O vídeo-EEG. Os pacientes são internados nessa unidade de vídeo-EEG. São instalados eletrodos de eletroencefalograma que permanecem por dias até que o paciente sofra uma crise epilética que é registrada no EEG e gravada em vídeo. São necessárias geralmente 5 crises com 5 a 10 dias de monitorização. As crises registradas são analisadas por um médico especialista. Além disso, cada paciente realiza também exames laboratoriais, inclusive a determinação do nível sanguíneo das drogas em uso, ressonância magnética do crânio, muitas vezes com técnicas especiais. História, exame físico e exame neurológico são realizados pelo neurologista responsável pela unidade. Há sempre uma avaliação e parecer da psiquiatria, importante para definir se há transtornos psiquiátricos que, se muito severos, podem até contraindicar uma cirurgia. A ressonância magnética crânio tem protocolos específicos que são feitos preferencialmente em máquinas 3 Tesla, que fornecem 20% de dados a mais do que a 1,5 Tesla. E a ressonância deve ser analisada por um neuroradiologista especialmente treinado para identificar, às vezes, coisas sutis que aparecem na ressonância magnética do crânio. Bom, depois de feita essa investigação inicial, com vídeo-EEG, ressonância magnética especial, se a não se torna decisiva, pode-se utilizar de medicina nuclear, especialmente quando o marcador é realizado durante uma crise epilética, ou SPECT ou PET-scan FDG. A avaliação neuropsicológica é feita de rotina em todo paciente internado no vídeo-EEG, porque a avaliação neuropsicológica ela pode predizer o prognóstico pós-cirúrgico quanto a funções cognitivas. E com isso pode até contraindicar a cirurgia se a área a ser removida produzir déficit relevante. No caso mais frequente de indicação cirúrgica, que é a esclerose mesial do lobo temporal, por comprometimento do hipocampo, a avaliação neuropsicológica determina qual o lado dominante da memória e qual o grau de déficit com a cirurgia. O teste de VADA, em que injeta-se um amital sódico nas carótidas, aplicando os testes durante o seu efeito, é importante para determinar a exatidão da função da linguagem. Isso faz parte, então, da rotina da investigação de pacientes com epilepsia de lobo temporal. Bom, hoje também tem a ressonância magnética funcional, que é um recurso que pode ser utilizado para localizar áreas cerebrais envolvidas na função da linguagem, e que, por não ser invasiva, não precisar de puncionar uma carótida para injetar o amital, pode ter, às vezes, ter preferência à realização do teste. Outro recurso da ressonância é a tratografia, em que identifica-se os tratos principais, por exemplo, o trato piramidal, os tratos das vias visuais, e vê se a ressecção cirúrgica poderia afetar um desses tratos. Então, com isso,
tem-se evitado a cirurgia. Se mesmo assim persistirem dúvidas quanto à localização precisa da zona epileptogênica, pode-se proceder a técnicas invasivas, sendo duas mais frequentes. Faz-se uma craniotomia e coloca-se os eletrodos subdurais diretamente na superfície cerebral. Esses eletrodos colocados na superfície cerebral têm mais viabilidade de registrar o foco à distância. A outra é a implantação de eletrodos profundos por via estereotáxica, em que faz trepanações no crânio e introduz os eletrodos em profundidade no cérebro. E o paciente, então, com esses eletrodos, seja por craniotomia ou por estereotaxia, vai para o VGG e aguarda-se o registro de crises. Claro que essas técnicas exigem mais tempo de internação, são mais dispendiosas, têm a possibilidade de complicações e, portanto, requerem maiores cuidados e são exceções, não são para todos os pacientes. Bom, feito essa avaliação toda, ela é avaliada por uma equipe multidisciplinar, em que faz parte o neurologista, o neurofisiologista, o psiquiatra, o neuropsicólogo, o radiologista, os cirurgiões. E para discutir cada caso e obter-se uma conclusão consensual e se definir a melhor estratégia de abordagem. Não é cirúrgico. Ou se é cirúrgico, então qual é a melhor técnica para cada paciente. Depois disso, os pacientes e familiares devem ser esclarecidos e terem as expectativas realísticas do procedimento a ser proposto. Vou dizer rapidamente sobre as técnicas cirúrgicas disponíveis, para que vocês tenham uma ideia do que é que a gente pode fazer em tratamento cirúrgico. São várias técnicas cirúrgicas e pode ser classificado de acordo com o tipo, se ela é invasiva ou não invasiva. Invasivo quando requer a abertura do crânio, não invasivo quando não precisa disso. As invasivas podem ser ablativas ou ressectivas, em que se remove uma porção do tecido cerebral. Destrutivas, quando destrói uma lesão sem retirar material. Desconectivas, quando interrompe-se uma via que seja importante na transmissão da atividade epilética, sem remover tecido. E minimamente invasivas, quando se faz a retirada do mínimo possível de tecido cerebral. Potencialmente curativas. Por exemplo, lesionectomia. Quando a cirurgia remove uma lesão cortical ou subcortical, integralmente, como, por exemplo, no caso de pequenos tumores, de displasia focal, de displasia congênita, áreas cicatriciadas, calcificações, cavernomas. Então, isso pode ser retirado só a lesão, sem maior comprometimento cirúrgico. Lobectomia. Então, aí já retira uma parte do lobo. A mais comum cirurgia do cérebro para epilepsia é a remoção do lobo temporal, no caso de epilepsia do lobo temporal. Mas as técnicas mais modernas estão diminuindo cada vez mais a amplitude da ressecção. Tem, por exemplo, a chamada amígdala hipocampectomia, que é bem seletiva. Essa cirurgia promove um controle de 70% a 80% dos casos de epilepsia no pós-operatório. Agora, se a abordagem não é no lobo temporal, ou seja, o foco a ser removido está em outro lobo, o sucesso do controle das crises é um pouco menor, 50% a 60%. Hemisferectomia ou hemisferotomia. Essa cirurgia é muito ampla, é uma cirurgia extensa, e por causa disso ela sempre produz um déficit neurológico, como, por exemplo, hemiplegia ou hemenopsia. Mas isso é previsto antes da cirurgia e é aceitável. Por quê? Porque geralmente essa cirurgia é realizada em casos em que a doença é progressiva e que é geralmente em crianças e com o tempo vai provocar déficits neurológicos graves na criança.
Então, ela é bem aceita porque ela interrompe a evolução e chega o sucesso de cura, chega a 70% a 80% dos casos. É quase sempre indicada para uma doença chamada encefalite de Rasmussen, tá certo? Que provoca um dano cerebral progressivo. Mas mesmo essa cirurgia está sendo diminuída a sua extensão com técnicas mais modernas. No caso, por exemplo, da epilepsia ser provocada por uma lesão do hipotálamo, que gera uma cirurgia, uma epilepsia chamada epilepsia gelástica, em que a pessoa tem crises incontroláveis, caracterizadas por um riso involuntário seguido de uma convulsão. Quando identifica-se o hamartoma no hipotálamo pela ressonância magnética, a cirurgia estereotáxica, em que, colocando-se um eletrodo naquela lesão e destruindo a lesão, traz resultados consistentes e benéficos para o paciente. Algumas técnicas mais recentes, elas são minimamente invasivas ou não invasivas. Por exemplo, fazer cirurgia através de ultrassom sem abertura do crânio. Ou então irradiação por gamma knife, também para epilepsias focais ou para impedir a irradiação do foco epilético. Ou então tem também uma cirurgia por laser, mas que requer uma trepanação para que o laser possa penetrar no cérebro. Também são coisas interessantes e que são disponíveis na nossa prática médica. Tem também cirurgias paliativas, aquelas em que a cirurgia não é curativa, mas beneficia o paciente. Por exemplo, a calosotomia. É uma divisão cirúrgica longitudinal do corpo caloso, promovendo a separação dos dois hemisférios cerebrais, e com isso interrompe-se a propagação da atividade epilética de um lobo, de um hemisfério cerebral para outro. Em algumas epilepsias generalizadas, isso é benéfico, porque não havendo conexão entre os hemisférios cerebrais, a epilepsia não se manifesta, porque precisaria dos dois hemisférios cerebrais estimulados ao mesmo tempo. Isso pode obter, às vezes, um benefício em 70% das crises dos pacientes. Outras técnicas têm a estimulação do nervo vago. O estimulador vagal, o VNS, é implantado no tecido subcutâneo abaixo da clavícula e os eletrodos desse estimulador são conectados com o nervo vago no nível do pescoço. Então, esse estimula o nervo vago, que retrogradamente vai estimular áreas cerebrais. E com isso pode obter um controle de crises que não são controladas medicamentosamente. Tem indicação em várias crises de epilepsia que não se determina com exatidão a zona epileptogênica. E tem resultados favoráveis em mais de 50% das crises, em mais de 50% dos casos. Bom, tem também a estimulação intracraniana. O marca-passos colocado no tecido subcutâneo do corpo, por exemplo, abaixo da clavícula, que vai colocar os eletrodos por via estereotáxica dentro do cérebro, principalmente no tálamo, e com isso o estímulo produzido pelo marca-passo vai estimular o tálamo e interromper a propagação das crises epiléticas. Também pode ser utilizado. Outra técnica mais recente é a implantação de estimuladores na superfície cerebral. Faz uma craniotomia, coloca os eletrodos na superfície. Esse estimulador ele vai estimular a parte cerebral abaixo e pode obter também algum resultado. Chama-se Responsive Neurostimulation. A abreviação é RNS. Complicações são incomuns. A maioria das complicações são devido à infecção da cirurgia. Né? Então, isso é esperado complicações abaixo de 5%, e as infecções são tratadas e geralmente são resolvidas.
Se o paciente tem alterações psiquiátricas importantes, às vezes pode até contraindicar a cirurgia. E em 20% dos casos pode surgir alterações do humor, como depressão e ansiedade, e por isso esses pacientes é bom que seja acompanhado por psiquiatra. Apesar do que eu disse e de que existem centenas de trabalhos publicados confirmando a segurança e eficácia da cirurgia, tem sido pequena a procura do serviço de cirurgia da epilepsia do Brasil. Não só do Brasil, no mundo inteiro. O nosso serviço, o Centro de Tratamento de Epilepsia, atende pacientes do SUS, do Centro-Oeste, do Norte e do Nordeste do Brasil. Mas é difícil conseguir o credenciamento junto a convênios, e são raros os casos particulares investigados e operados. E mesmo assim, os pacientes que aqui chegam para nós já sofrem epilepsia há mais de 20 anos, em média, o que pode ser tarde para reverter algumas comorbidades psicológicas, sociais e cognitivas. Não se compreende por que médicos em geral, neurologistas em particular, pacientes e familiares tenham certa relutância em considerar a cirurgia, sabendo dos riscos da morbidade e mortalidade que essa doença acarreta, que são muito maiores do que na população em geral. O custo pode ser uma dificuldade, porque certos casos exigem uma investigação bastante extensiva, que pode incluir exames dispendiosos, mas isso é exceção. Os convênios não dispensariam tanto e se beneficiariam com menos consultas, menos internações, menos exames, menos medicação e menos complicações clínicas e cirúrgicas. Todos os pacientes com cirurgia refratária devem ser encaminhados para centros de investigação em epilepsia, seja o candidato à cirurgia ou não. Por quê? Porque a avaliação multidisciplinar, o diagnóstico preciso, a escolha da melhor medicação, a dosagem correta, se necessário, associações coerentes e vantajosas de drogas, são benefícios alcançáveis mesmo sem cirurgia. As inovações de diagnóstico e técnicas cirúrgicas que surgem a cada dia estão melhorando a segurança e a eficácia do tratamento cirúrgico e também ampliam as indicações para os tipos de epilepsia que não eram operados no passado. Então, são essas as informações que eu quis prestar aos colegas e amigos. Espero ter sido úteis para alertar sobre um tratamento que é bastante eficaz para uma doença que pode ter complicações durante a vida da pessoa. Muito obrigado a todos.